como ter clareza e segurança na gestão financeira da sua clínica ou do seu consultório, sem depender de sorte ou trabalhar muito para lucrar pouco. Bem-vinda à nossa aula de previsibilidade financeira para fonoaudiólogas e empreendedoras. E claro, gente, eu sei que nós não vimos nada disso na faculdade. Na nossa formação profissional, nós não tivemos acesso a muitos assuntos sobre o empreendedorismo e muito menos sobre gestão financeira. E eu sei que para muitos de vocês também não é a primeira aula que você está buscando para ter esse conhecimento, para entender sobre gestão. Mas o que eu posso te dizer é que se não deu certo nas outras vezes, não se sinta frustrada. Tem muita informação mesmo por aí, tem muita coisa e acaba sendo confuso e muitas vezes isso impede um pouco o nosso progresso, o nosso sucesso, mas está tudo bem. O que eu posso te dizer é que você consegue, você só precisa da pessoa certa para explicar isso para você. E muitas vezes eu vejo que muitas fonoaudiólogas acreditam, inclusive, que precisa de muitas certificações ou que precisam fazer muitos cursos financeiros ou mesmo procurar ter um diploma na área, mas eu posso te dizer que não é bem por aí, né? E que realmente você precisa é de um bom profissional que realmente esteja preocupado com o seu sucesso. É claro que não é todo profissional que tem realmente conhecimento na gestão, que tem principalmente experiência de atuação, inclusive na sua mesma área, para não te deixar confusa, né? Então, a gente está aqui, nós da Navega Negócios, que já percorremos esse caminho, que já percorremos o mesmo caminho que você está percorrendo, tá? Para te auxiliar. É por isso que nós estamos aqui, que eu sei que você também tem um sonho, eu sei que você está preocupada com o seu negócio, você tem o desejo de prosperar, de crescer o seu consultório, de crescer a sua clínica. Então é nessa aula que nós vamos dar um passo para isso acontecer, tá bom? Então vamos ser práticos e já dizer para você para quem realmente é essa aula. Essa aula, gente, é para fonoaudióloga autônoma que está pensando ou está começando a estruturar seu consultório ou a sua clínica. E é também para aquelas fonoaudiólogas que já empreendem, que já possuem o seu consultório próprio, a sua clínica e quer mais clareza na gestão financeira, mais clareza em todos esses processos, aprimorando então os seus resultados. E qual que é o objetivo dessa aula? O meu objetivo principal é que você, fono, saiba que aprender a prever e a controlar os resultados da sua clínica é a chave para parar de viver no improviso e começar a construir o negócio de fonoaudiologia que você sempre sonhou. E eu vou te mostrar a metodologia que eu uso com as minhas mentoradas para tornar isso possível com segurança e sem complicação. E claro, antes da gente começar a falar dessa aula, é importante também que eu me apresente. Afinal, quem sou eu? Meu nome é Rosana Munhoz, eu sou fonoaudióloga formada há 21 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou também pós-graduada em audiologia, tenho ênfase em próteses auditivas, pós-graduada em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Vejam vocês então que eu tenho 3 grandes paixões aqui, a fonoaudiologia, a audiologia e os processos comerciais. E é claro, uma grande paixão pelo empreendedorismo há mais de 17 anos, quando eu fundei a minha empresa, a IR Aparelhos Auditivos, a empresa que eu criei, que eu fundei, junto ao meu esposo e sócio, Alexandre Fonseca. Ela se tornou a maior do segmento aqui em Minas Gerais, com 11 clínicas próprias e mais de 30 pontos parceiros de atendimento. Foram mais de 20 mil pacientes atendidos e transformados. Mas é claro, gente, que quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei pequena. Apenas uma clínica, era uma recepção e um consultório.
tinha uma pessoa para me auxiliar. O meu esposo, meu sócio, ele não podia vir nesse primeiro ano para trabalhar comigo já de imediato, porque a gente não tinha condições financeiras de custear tanto os processos da empresa quanto os custos pessoais. Então, no primeiro ano, eu fazia tudo sozinha. Eu atendia, eu cuidava da clínica, eu abria, eu fechava, eu limpava muitas vezes, atendia telefone, atendia os pacientes, fazia divulgações. Então, realmente, eu fazia de tudo pouco. Tinha uma recepcionista para me ajudar, mas era uma recepcionista que tinha medo de atender o telefone. Então, o telefone tocava, ela tinha medo. Era muito interessante essa fase. E mesmo eu atendendo muito, eu não sabia ao certo se eu estava lucrando, e isso me impedia muitas vezes de tomar decisões importantes, como, por exemplo, contratar novos funcionários, contratar uma outra fonoaudióloga para me ajudar e expandir o meu negócio. Foi então que eu percebi realmente que eu precisava conhecer mais sobre gestão. Então eu comecei a participar de diversos congressos, eventos, tanto nacionais quanto internacionais, que sim, me trouxeram uma grande bagagem, um grande aprendizado para os negócios. Eu implantei sistemas de gestão que me auxiliaram muito ao longo dos anos e fui acompanhada por muitos anos por diferentes mentores e consultores que me mostraram que era sim possível crescer com leveza e visão estratégica. Quando eu entendi então os meus custos, quando eu passei a prever os meus resultados, quando eu organizei os meus números, comecei a investir em crescimento, isso sim me permitiu expandir com segurança, contratar equipe qualificada, escalar o meu marketing, alcançar reconhecimento. Então eu comecei lá com uma sala de atendimento e fui para 11 clínicas próprias com 50 colaboradores e mais de 30 pontos de parcerias com outras fonos ao longo do estado de Minas Gerais. E ao longo de todo esse período, nós fomos também destaque em diversos parâmetros, conquistando inclusive um reconhecimento e a premiação como a maior rede de Minas Gerais e a primeira em performance no Brasil. Com todo esse crescimento, com todo esse know-how ao longo desses 17 anos de empreendedorismo, a nossa empresa ela foi adquirida em 2023 por um grande grupo suíço. E toda essa experiência com planejamento de negócios, gestão comercial, liderança de pessoas, hoje eu estou atuando como mentora e consultora de fonoaudiólogas, de outros profissionais de saúde, de empreendedores, auxiliando no crescimento profissional e potencialização de resultados, fundando o que vocês conhecem como a Navega Negócios. Então eu percebi que depois de toda essa experiência, a minha missão agora ela é bem maior, é ajudar outras pessoas, outros empreendedores a viverem essa transformação também. E eu sei que não é todo mundo que quer ter 2, 3, 4, 11 clínicas próprias, mas o seu sonho, o seu desejo, aonde você quer chegar, sim, eu consigo te ajudar a transformar. Então, gente, para começarmos, enfim, essa aula, agora que você já conhece um pouco da minha história, eu tentei resumir esses 17 anos de forma breve. Afinal, o que é a previsibilidade financeira, né? Faz parte, gente, da mentalidade empreendedora planejar antes de agir, né? Então, para a gente definir claramente o que é uma previsibilidade financeira, significa saber com segurança quanto que sua clínica vai faturar e gastar nos próximos meses. Por que isso é essencial para clínicas de fonoaudiologia? Primeiro, porque evita surpresas. Segundo, porque permite investimentos estratégicos. E terceiro, traz segurança emocional e profissional para você. Então, esses 3 aspectos, eles são fundamentais, né? Porque quem não tem metas financeiras, gente, quem não tem metas de faturamento, vive no improviso. E antes de nós mergulharmos no conteúdo dessa aula,
eu preciso te mostrar também por que muitas clínicas, por que muitos consultórios permanecem travados, mesmo quando o profissional ele é excelente tecnicamente. A verdade é que não é falta de esforço, nem falta de amor, de paixão pela profissão, muito pelo contrário, as fonoaudiólogas são sempre muito apaixonadas pela profissão. O que falta realmente é uma estrutura clara, uma estratégia segura para fazer o negócio funcionar como uma empresa. E é aí que muitas fonos acreditam em 3 crenças que impedem essa previsibilidade, que impedem o lucro e o crescimento. São crenças falsas e que eu trouxe aqui para vocês. A primeira grande crença é, sempre escuto isso, eu preciso atender muito mais para eu lucrar mais. E a verdade é que você precisa entender primeiro os seus números e estruturar uma gestão inteligente para lucrar com clareza, sem precisar se esgotar. A segunda crença falsa: não dá para ter clareza financeira porque os atendimentos variam muito, Rosana. A verdade é que a imprevisibilidade ela não está no mercado, ela está na sua falta de planejamento, um planejamento estruturado. E eu vou te mostrar isso nessa aula. E a terceira crença que escuto muito é: gestão não é para mim. Eu não tenho cabeça para números. O meu negócio é atendimento. A gestão, gente, ela não precisa ser complicada. Com uma estrutura simples e adaptada à realidade da fono, qualquer profissional pode liderar a sua clínica com segurança. Então, nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para começar a construir sua previsibilidade financeira, ter clareza na sua gestão, segurança para crescer, mesmo que você ainda sinta que está no escuro, que está sobrecarregada, tá? Essa é a estrutura, inclusive, que eu uso com as minhas fonos mentoradas, que já ajudou muitas fonos a virarem essa chave e a crescerem com mais leveza, com mais lucro, e também no final eu vou apresentar para você. Então aqui eu trouxe 3 pilares essenciais que toda fonoaudióloga empreendedora precisa dominar para ter previsibilidade financeira, clareza e segurança. O primeiro pilar essencial é o diagnóstico financeiro estratégico do seu negócio. E Rosana, como que eu faço esse diagnóstico? Eu trouxe aqui para você o que você precisa fazer para ter esse diagnóstico. O primeiro ponto, gente, o ponto essencial é levantar todos os seus custos fixos e variáveis da sua clínica ou do seu consultório. É o que a gente chama para fazer o fluxo de caixa estruturado. Como que é isso? Você vai levantar tudo que é custo fixo. Então, são todos aqueles custos que acontecem mesmo você atendendo ou não. Se você está viajando, se você está atendendo, se a clínica está aberta, se a clínica está fechada, esses custos vão continuar acontecendo. Então, aluguel, condomínio, toda a operação que você tiver, recepcionista, tudo que faz a sua clínica, o seu consultório funcionar, tá? E o custo variável é aquilo que varia de acordo com a quantidade de atendimentos. Então, podem ser os insumos que você usa na sua prática clínica, né? Papéis, estrutura de atendimento para crianças, sondas, enfim, diversos custos que você vai ter que varia com a quantidade do atendimento que você possui. Luva, máscara, todos esses itens são itens variáveis. Então, você precisa levantar todos esses custos. O próximo passo é você identificar quais os atendimentos e serviços realmente dão lucro. Que eu vejo que muitas fonos, elas querem atender de tudo um pouco, né? Atendem várias áreas diferentes, inclusive. Atende aparelhos auditivos, atende fala, alteração de fala, de linguagem, voz, enfim. Mas você realmente sabe identificar qual o seu atendimento, qual o seu serviço realmente está te dando lucro? Aquele atendimento que
paga os seus custos fixos, os seus custos variáveis e ainda te dá um lucro, além do seu prolabore, aqui é muito importante você identificar isso. Outro ponto fundamental nesse diagnóstico financeiro é você fazer um mapeamento do seu dinheiro. Mapear como o dinheiro entra e como o dinheiro sai da sua clínica, onde ele escorre muitas vezes sem retorno. Que eu vejo muitas fonos ali no dia a dia, compra um lanche, desce, vai fazer uma unha porque precisa apresentar bem um aparelho auditivo e esse dinheiro ali do dia a dia ele acaba escorrendo e você não tem uma clareza da onde está saindo esse dinheiro. É o que a gente chama de fluxo de caixa diário. Eu precisei R$100 para eu consertar uma luz aqui no meu consultório e isso você acaba não mensurando e esse dinheiro sim, ele está escorrendo. Então é importante que você tenha um fluxo de caixa diário. E importante também que eu vejo acontecer, que é muito comum, é você separar as suas contas pessoais das suas contas profissionais. O que é da empresa e o que é seu, o que é um custo pessoal. E claro, gente, olhar os números como dados de direção e não como um bicho de 7 cabeças. Os números, eles vão te ajudar a direcionar, a avançar para o seu crescimento, para a sua estrutura, para a sua gestão, tá? Sem esse diagnóstico financeiro, você com certeza está remando no escuro, sem saber se você está avançando ou se você está girando em círculos. Na minha mentoria, por exemplo, eu ensino um método que eu uso há anos para fazer esse mapeamento com clareza e também para saber precificar corretamente os seus atendimentos, né? Porque muitas vezes a forma como você está precificando a sua consulta, sem levar em conta esses custos, o lucro desejado da empresa, você pode, na verdade, estar sabotando os seus resultados, tá bom? E eu trouxe aqui para você também um estudo de caso. Uma das fonos da minha mentoria, ela cobrava R$150 por consulta e ela atendia 4 dias por semana, tá? Depois que a gente fez o diagnóstico financeiro, ela descobriu que precisava, na verdade, que a consulta dela custasse R$180 para cobrir os seus custos e ter uma margem de lucro. Então, olha que interessante. Com um pequeno ajuste na consulta, foram R$30 por consulta, um pequeno ajuste, uma reestruturação dos atendimentos, ela passou a lucrar 40% mais com a mesma agenda. Então, aqui é o que eu falo sobre esse mito de que eu preciso atender mais para lucrar mais. Isso não é verdade. Você precisa precificar corretamente, ter um diagnóstico adequado do seu negócio, da sua gestão financeira, para poder lucrar mais com a mesma agenda. Então, estamos desmistificando trabalhar muito para lucrar pouco. E agora vamos para o nosso segundo pilar, planejamento de metas e monitoramento. Planejar sem dado é como navegar sem bússola, né? Você pode até se mover, mas nunca vai ter certeza se está indo para o lugar certo. Então, o que você precisa fazer nesse planejamento de metas e monitoramento? Primeiro, gente, você precisa estabelecer metas mensais de faturamento com base nos seus dados, né? Com base nos seus dados, no seu diagnóstico financeiro dos seus custos, da margem de lucro que você precisa, você consegue sim estabelecer suas metas mensais de faturamento. O mínimo que você precisa faturar, pelo menos, para cobrir os seus custos, né? Isso é muito importante. Criar uma meta também de novos atendimentos. Quantos novos atendimentos eu preciso ter por mês? Isso vai ser baseado na sua capacidade real de agenda versus o espaço que você tem na sua clínica, no seu consultório e também a equipe que você tem disponibilizada para você.
Se é só você que está atendendo, então o espaço é a sua agenda. Se você tem outras pessoas te auxiliando ou pensa em contratar novas pessoas, aqui a gente consegue mensurar essas metas de atendimento, tá? Então é muito importante também criar essa meta de novos atendimentos, até porque você vai ter alta de alguns pacientes, o seu paciente que estava lá em teste com o seu aparelho auditivo, ele vai adquirir, então ele vai ter retornos periódicos, então irá vagar um horário ali na sua agenda. Então ter essa meta de novos pacientes por mês, ela é muito importante. Então, por exemplo, se você trabalha com aparelhos auditivos, você precisa pelo menos ter 10 pacientes novos para chegar a um determinado faturamento. Então é importante você ter essa mensuração para você conseguir atingir o número ideal de faturamento. Então você precisa transformar essas metas também em contatos. Então se eu preciso de 10 novos pacientes, 10 novos atendimentos, eu preciso pelo menos contatar aí 20, 30 pacientes. Então, tudo isso ele vai desmembrando em novas metas. E isso é muito importante. Ter uma planilha também de indicadores, gente, um dashboard, ela é muito importante para você simplificar e visualmente organizar os seus números, a sua gestão e estar sempre atualizando isso semanalmente. Uma das coisas que eu mostro na minha mentoria é exatamente isso, como definir essas metas e como também acompanhar essas metas através de planilha de indicadores, tá? Então, é importante você ter esse dashboard e é importante também você acompanhar essas metas e ter clareza. Ajustar metas também a cada 90 dias é fundamental com base no seu desempenho real. Não adianta, gente, nós termos metas planejadas se você não monitora essas metas e não ajusta as metas de acordo com o seu desempenho a cada 90 dias. Eu falo 90 dias porque a janela de um mês, às vezes, ela é muito rápida para a gente ajustar a meta. Mas quando a gente pega trimestres, a gente consegue ajustar melhor essas metas e ter mais clareza desse desempenho. Então, fecha o seu trimestre e ajusta as suas metas para os próximos 90 dias. Próximo pilar, simulação de cenários e tomada de decisão. Isso aqui é importantíssimo para toda fonoaudióloga e empreendedora, gente. E eu digo para você, isso muda muito a forma como você vê o seu negócio. O que você precisa fazer? Você precisa criar o que a gente chama de cenários possíveis. O primeiro cenário é aquele cenário otimista. Quando tudo dá certo, você bate todas as suas metas, você alcança tudo o que você planejou de faturamento. Outro cenário é o que a gente chama de cenário conservador. É um cenário que eu estou indo bem, mas eu não estou no meu potencial máximo, na minha carga máxima, além do que eu poderia mensurar. E um outro cenário possível é o pessimista. É quando a gente não consegue alcançar os nossos resultados. O que vai acontecer com o meu negócio? Então, simular cenários, ele é importantíssimo em toda tomada de decisão e a gente consegue simular esses cenários através do fluxo de caixa projetado. Nesse planejamento, você consegue ter ações concretas para cada cenário. Então, você observa num cenário otimista que você vai poder tomar uma decisão, por exemplo, de contratar um novo funcionário, ou você consegue ter dentro já de um cenário conservador, você já conseguiria contratar um novo funcionário, uma recepcionista ou uma nova fonoaudióloga, né? Ou mesmo num cenário pessimista, você consegue ter previsões de redução, necessidade de redução de custos, necessidade de trabalhar melhor o marketing para captar mais clientes, atrair mais clientes, fidelizar mais clientes para poder alcançar melhores resultados. Então, gente, tomar decisões
baseadas em previsões. Dentro desses cenários, é o que a gente chama de não ter sorte. Você não está trabalhando com sorte, você está trabalhando com base em dados. E isso te dá a tomada de decisão. Se você vai expandir, se você vai conseguir abrir uma nova filial, se você vai conseguir contratar uma recepcionista, se você vai conseguir comprar um novo equipamento para a sua clínica, para o seu consultório, enfim, tudo isso com base nesses cenários, nessas simulações. Entender qual o número ideal de atendimento ou vendas de produtos faz com que você tenha um faturamento previsível, um faturamento necessário por mês. E isso tudo você consegue através do uso e da aplicação de uma ferramenta simples que é o fluxo de caixa projetado, tá? Então, na mentoria, inclusive, a gente ensina as fonoaudiólogas a como planejar, construir esses cenários, como usar isso para decidir, né, com firmeza, com visão estratégica, as decisões que vão tomar. E aqui eu trouxe, inclusive, um estudo de caso que uma fono, ela estava para contratar uma nova fono para sua clínica, para ajudá-la, né? Mas depois que ela simulou um cenário pessimista, ela percebeu que ainda não era o momento, que dentro daquele cenário pessimista não ia ser legal fazer essa contratação. O que ela fez? Ela reestruturou a agenda dela, né, a agenda atual dela, e ela conseguiu aumentar com isso a taxa de ocupação em 20% e conseguiu então tomar uma decisão com mais segurança. Não era o momento de contratar, eu precisaria, né, ajudá-la a reestruturar essa agenda. Nós fizemos essa reestruturação, conseguimos aí ocupar a agenda com 20% a mais de pacientes e isso deu muito mais segurança para ela, né? Então, é importantíssimo que esse acompanhamento ele seja feito, né? Não é só você traçar um plano, não é só você ter uma ideia, é preciso realmente você acompanhar os seus dados para tomar as decisões certas, as decisões estratégicas, acompanhar a sua rota para ajustar as suas velas com sabedoria, tá? Então, gente, a gente viu exatamente 3 pilares fundamentais da previsibilidade financeira que eu trouxe aqui para você. Então, recapitulando de forma breve esses 3 pilares para clareza, lucro e segurança. O que nós vimos aqui? Pilar 1. Você acredita realmente que com um diagnóstico financeiro simples e claro, você pode parar de se sentir no escuro e finalmente ter mais clareza se está lucrando ou não? Esse primeiro pilar do diagnóstico, qual a resposta que você daria para essa pergunta? Segunda pergunta do recapitulando o pilar 2. E se você fizesse um acompanhamento mensal com os indicadores certos do seu negócio, acredita que poderia ter mais tranquilidade, mais previsibilidade e lucro constante? Sim ou não? E a próxima pergunta referente ao nosso pilar 3. Você concorda que, ao simular diferentes cenários, tomar decisões baseadas em dados reais, você pode crescer com mais segurança e menos medo? Sim ou não? Então, gente, se você respondeu sim para um desses pilares, você certamente já percebeu que o problema não está na sua capacidade de empreender. Muito pelo contrário, até porque você ama o que você faz, né? O problema realmente está numa falta de uma estrutura clara, uma estrutura que você precisa para tomar as decisões certas e crescer com segurança. E eu gosto muito de mostrar essa passagem do filme da Alice, né? Ela traz muito essa ideia, porque se você não sabe para onde ir, onde você quer chegar, qualquer caminho serve para você, né? A única coisa que está faltando agora, de fato, para você é um caminho estruturado
para aplicar tudo isso com leveza, com clareza, um direcionamento personalizado. E eu gostaria de te pedir licença agora para apresentar para você a minha mentoria, como que ela funciona, a minha mentoria para fonoaudiólogas a Barco Empreendedor. Então, essa mentoria, o que você será capaz de fazer com a minha mentoria? Você vai conseguir ter mais clareza sobre números, sobre previsibilidade e lucro. Você vai conseguir definir metas reais e alcançáveis com base na sua realidade. Você vai conseguir atrair e fidelizar pacientes, porque nós trabalhamos com marketing. Organizar uma equipe, se você tiver, distribuir melhor as funções e crescer com estrutura. Criar uma rotina de gestão de marketing, uma gestão comercial sem estresse e sem sobrecarga. E desenvolver principalmente a sua mentalidade empreendedora, a sua mentalidade como empresária. E o que você vai se livrar com essa mentoria? Do improviso da sua gestão, do medo de não saber se você realmente está lucrando com os seus atendimentos, com as suas vendas, com o seu serviço, da sobrecarga de ser a única responsável por tudo, tem que fazer tudo no seu negócio, da sensação de que seu negócio não sai no lugar, você trabalha e continua do mesmo jeito, da confusão entre as contas pessoais e da clínica, que é muito comum, da insegurança de investir, de saber se está no momento de investir ou de expandir, sem saber se você pode ou não, e da dificuldade em conquistar pacientes, em conquistar novos pacientes, e da falta realmente de conhecimento em vendas e de conhecimento de processos comerciais. Então, qual o problema que a mentoria resolve? A falta de estrutura, clareza, que impede a sua clínica de crescer de forma segura, lucrativa e leve. Em quanto tempo você vai ver os seus resultados? Gente, em até 12 semanas. São 3 meses de mentoria. Você será capaz de reorganizar a sua gestão, de precificar corretamente, de implantar indicadores, de construir sua previsibilidade financeira. E claro, gente, mentoria é só para quem já está pronta? Eu escuto muito isso. Não, Rosana, mentoria é só para quem já está pronta. Não é. Mentoria é para quem está realmente decidida a fazer diferente. Você não precisa ter tudo pronto, tudo organizado para fazer uma mentoria. Você só precisa realmente ter o desejo de crescer com direção e contar com quem já percorreu esse caminho e sabe como fazer. Uma outra coisa que eu sempre escuto: ai, Rosana, mas eu não tenho tempo para fazer mentoria. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansada, eu não tenho tempo para isso. Então, eu posso te dizer com total segurança e clareza que se você não tem tempo, é exatamente por isso que você precisa dessa mentoria. Ela vai te ajudar a sair dessa sobrecarga, a criar tempo para você viver com mais clareza, com mais propósito, tá? E realmente com lucro. As reuniões são agendadas, os conteúdos são liberados para você acessar de quando, onde você estiver, porque as nossas reuniões, elas são pessoais, individuais e ao vivo. Eu realmente entro no seu negócio, trabalho com você o seu negócio. E como que é feito todo esse processo de transformação? A gente tem um encontro inicial, que eu chamo de onboarding, onde eu faço o seu planejamento, eu entendo a sua estrutura e a gente faz o nosso plano de ação para o seu negócio. São 3 encontros individuais de mentoria, mais um encontro de sessão que eu chamo de SOS Barco à Deriva. Você tem acesso completo à plataforma de conteúdos, que são 7 módulos com conteúdos exclusivos de tudo que eu preciso que você saiba, o conhecimento teórico que eu preciso que você saiba para a gente aplicar no seu negócio, tá? Mentoria, gente, não é aula ao vivo. Eu não vou dar uma aula ao vivo para você. O que eu preciso que você saiba está lá num conteúdo rápido, um conteúdo curto, que você consegue acessar de maneira fácil. E nas nossas reuniões a gente vai aplicar todos esses conceitos no seu negócio, na abordagem personalizada. Disponibilizo para você também todos os templates, todas as planilhas, todos os modelos exclusivos da nossa mentoria.
Você tem um canal direto, particular comigo, no grupo de WhatsApp, um serviço personalizado, todo o suporte personalizado no WhatsApp. Você recebe o seu plano de ação personalizado através de um diário de bordo, numa plataforma que eu te acompanho, chamada Notion. E você vai receber, claro, ligado aqui na nossa aula de previsibilidade financeira, planilha pronta de fluxo de caixa projetado, diário, tutorial sobre as planilhas. Além disso, nós temos funil de paciente, dashboard de metas e indicadores, tudo isso para você e muito mais. É uma mentoria muito bacana, muito ampla, que vai ajudar você realmente a transformar o seu negócio. Então, parabéns pela sua participação, por buscar esse conteúdo, por estar aqui nessa aula. E se você tem interesse em conhecer mais uma mentoria, sobre a minha mentoria Barco Empreendedor, não deixe de me procurar, vamos conversar, vamos fazer um diagnóstico para a gente poder ter realmente um planejamento de uma transformação maravilhosa aí para você. Você não pode mudar o vento, mas pode sim ajustar as velas para chegar onde você quer. Muito obrigada pela participação e até a próxima.